tarde, Luiz Fernando Reis. Luiz Fernando, quando que você começou a estudar aqui na União Festival? Bem, então eu comecei aqui na Festival, uma fundação municipal, em 1985, né? Então, mas antes eu queria falar um pouquinho. Veja, eu estou aqui na condição de ex-estudante dessa instituição. Acho muito importante o projeto, né, dos campi, do campus de Cascavel da Oeste. A própria reitoria tem um projeto de recuperar a memória, né? Essa tentativa de, ao recuperar a memória, reconstruir, ou mais do que isso, né? Construir uma história, porque a gente percebe que existe uma lacuna muito grande do ponto de vista da história dessa universidade, né? Então, esse projeto que busca, né, entrevistar pessoas, busca, na verdade, por conta da memória das pessoas, ajudar a construir a história. Então, uma primeira advertência, né? O Alceu Amoroso Lima, conhecido também como Tristão Ataíde, professor, né, escritor, ele dizia o seguinte: o passado não é aquilo que passou. O passado é aquilo que ficou do que passou, aquilo que ficou retido na memória. Portanto, quando a gente vem aqui dar um depoimento, a gente traz aquilo que a memória nos traz. Então, nem sempre a memória coincide com a história, né? Por quê? Porque a memória pode ter lapsos, algum esquecimento, né? Mas, enfim, a minha ideia aqui é falar na figura de quem participou ativamente do movimento estudantil de 85 a 93, né? Fiz 2 cursos de graduação, né? E um curso de especialização nesse período, né? Eu brinco que eu era militante e aí a gente tinha correntes políticas, bons termos estudantil, a gente tinha diversas correntes políticas, né, que se organizavam e o pessoal falava assim: Luiz Fernando, faz tempo que você está aqui? Eu falei: faz tempo, mas já fiz 2 cursos, né, estou fazendo 2 cursos, fazendo especialização, enfim, aproveitei meu tempo de estudante, né. Enfim, eu acho que essa primeira advertência é importante. Então, estou aqui. Praticamente eu tenho 39 anos de vínculo com essa universidade. De 85 a 93, né? 94 eu ingressei como professor temporário. 95 eu não tinha vínculo nem como professor nem como estudante, mas tinha os movimentos internos e a gente morava próximo, né? E tinha as correntes estudantis que a gente participava e de alguma maneira teve contato. Então, eu tenho praticamente 39 anos de contato com essa instituição. Com muita alegria eu vi essa instituição de uma faculdade municipal com pouca importância, né? Mas se transformou numa grande universidade, né? Enfim, é isso, para começar. Qual curso? Você falou que fez 2 cursos. Quais foram esses cursos? Pois é, 84 eu saí de uma cidadezinha muito pequenininha, Anaí, que hoje é município, mas era uma cidade pequena. Trabalhava com meu pai, minha mãe, meu pai tinha uma máquina de beneficiar arroz e tinha um sítio, né? Eu fazia o ensino médio e não gostava muito, né, de quebrar milho, era todo, né, arrancar feijão, era um trabalho muito penoso. Eu sempre, desde pequeno, né, meu pai é português, sempre incentivou a leitura e eu sempre pensei em sair da cidade para estudar, né? Então eu sempre almejei sair para estudar. Então, em 84 eu fui para o Moarama, não era Unipar ainda, né? Eram 3 faculdades. Eu fui fazer ciências contábeis lá, em 84. Só que você pagava para estudar e, além disso, tinha o custo de você pagar a República, morava lá. E meu pai disse: ó, tá ficando pesado. E aí já existia, em 85, 84, a luta pela criação de uma universidade pública aqui na região, em Cascavel. Então havia a possibilidade, se dizia, né, que de repente se criaria uma universidade gratuita. Então eu vim para a Festival já em 85, já com essa notícia, que a universidade poderia vir a ser uma universidade pública gratuita, portanto custaria mais barato. É uma coisa interessante. Eu lembro quando eu fui na secretaria, na época não era Unipar, né? Eu estudava na FACEU, Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Umuarama. Eu lembro que fui pedir transferência, o secretário acadêmico da faculdade disse assim: garoto, tá indo embora por quê? Tô indo para Cascavel, na Festival, porque tem uma notícia que ela
vai virar uma universidade pública. Aí ele falou assim, garoto, você está enganado. Eu faço parte do Conselho Estadual de Educação e nunca o governo estadual criará na região oeste uma universidade pública. Aquilo me marcou. Então, assim, já aproveito para emendar que, assim, eu estou fazendo um projeto também, conversando com os ex-reitores, e eu fui estudar um pouco a história desta região e tem um dado que eu acho importantíssimo. Até 1920, até a segunda década do século XX, a região oeste do Paraná não era uma região integrada no país e no estado do Paraná. Era uma região praticamente abandonada, né? Aí, veja, de 25 a 27, a coluna Preste passou aqui na região, né? Coluna Preste militares, tenentistas, revoltosos, né? A grande marcha da coluna Preste passaram pela região e aí eles perceberam o seguinte, tinha mais argentinos e paraguaios na região oeste do Paraná do que brasileiros. Esses militares passam por aqui, 27 termina a coluna, parte deles se incorporam ao exército brasileiro, reincorpora o exército brasileiro, alguns viram, inclusive, com a Revolução de 30, Getúlio, eles fazem parte do governo, e aí esse pessoal começou a dizer o seguinte, é preciso integrar a região oeste do Paraná, tendo em vista que é uma região que territorialmente faz parte do Brasil, mas tem mais paraguaios e argentinos produzindo erva mate, extraindo madeira e levando para Buenos Aires do que, de fato, é uma parte do Brasil que está correndo risco. Então veja, esse fato é importante. A região oeste do Paraná foi uma das últimas regiões do Paraná a ser incorporado efetivamente no Brasil e no Paraná. Outro dado importante que pouca gente lembra, né? Veja, desde os final dos anos 60, esta região buscava educação superior. Então havia um reclamo da região oeste do Paraná pela criação de educação superior. Veja, em 1968, Cascavel tinha um deputado chamado Roberto Vipich, deputado estadual. Ele apresentou uma proposta de lei para criar uma faculdade de agronomia e veterinária aqui para a região. Seria criada em Cascavel, mas desde sempre, a ideia de uma faculdade, educação superior, agronomia e veterinária, para servir a região. A lei foi aprovada, só que dependia de autorização no Conselho Estadual de Educação. Veja que coisa interessante. O Conselho Estadual de Educação negou o pedido, deu um parecer contrário, dizendo que a região era pouco desenvolvida, portanto não poderia sustentar uma faculdade de agronomia e veterinária, né? Então, veja, o Curitiba nem sempre tratou bem esta região, né? Eu costumo dizer, tem gente que não gosta muito, mas a região oeste do Paraná se impôs diante das autoridades de Curitiba. Nós não fomos bem tratados por Curitiba. Veja, em 69, outra informação importante, o governo estadual já tinha criado algumas faculdades estaduais, educação superior mantida pelo Estado do Paraná, em Ponta Grossa, em Maringá e Londrina. Se negou a criar na região oeste do Paraná. 69, o governo, década de 50, tinha criado as faculdades Ponta Grossa, Londrina, Maringá e outras regiões. A única região que não tinha educação superior, o oeste do Paraná. Bem, o governo estadual manda, em 69, um projeto de lei para a criação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina. Nesta região nós tínhamos deputado, eu quando era pequeno eu lembro desse deputado da Arena, chamado Fuad Nakli. Esse deputado da região resolveu o seguinte, fez uma emenda ao projeto do governo dizendo o seguinte, além de criar Universidade Estadual em Ponta Grossa, Maringá e Londrina, vamos criar também em Cascavel. Evidentemente, a emenda apresentada pelo deputado Fuad Nakli foi derrotada. Ou seja, mais uma vez, Curitiba disse para a região oeste do Paraná, vocês não terão uma universidade estadual. Então, assim, veja, por isso que desde o final dos anos 70, esta região começou a se organizar para ela mesma buscar
a construção de das faculdades do ensino superior. É por isso que nós vamos criar uma fundação. Veja, o Estado do Paraná se negou a constituir nesta região educação superior. A iniciativa coube às fundações municipais, a FECIVEL em 74. Então, por que o município se obrigou a criar uma faculdade municipal? Porque o governo federal não trazia para a região educação superior, na verdade desconhecia, menosprezava, entendia que a região não tinha o desenvolvimento, entendia que a região oeste era pouco desenvolvida. Nos anos 80 nós temos um troco. Hoje nós somos uma das regiões mais desenvolvidas desse estado, né? Enfim, veja, aí Cascavel em 74 cria a sua faculdade municipal. Depois você vai ter Facisa vai ser criada em 79, salvo engano, e depois você cria a faculdade em Toledo e Marechal Rondon em 80. Então veja, esta região ela teve que buscar por si mesma a construção da educação superior, porque o Estado do Paraná se negou inicialmente, né? Então veja, final dos anos 70, início dos anos 80, nós temos 4 fundações municipais, né? E aí se criou efetivamente um movimento pela criação de uma universidade pública regional. Muito interessante isso, né? Veja, eu já conversei com alguns ex-reitores e há um certo consenso. Talvez a única bandeira que unificou esta região, entidades patronais, sindicais, entidades populares, liderança religiosa, foi a criação da universidade pública. Nós fomos uma bandeira que unificou toda a região. Diversas entidades representativas, prefeituras, secretarias municipais de educação, enfim, uma região inteira se uniu para a criação da universidade pública, uma universidade pública gratuita, né, de qualidade, enfim. E aí tem uma história muito interessante, 82, vou contar um pouquinho antes de eu chegar aqui. Por quê? 82 vai ser um ano muito importante para a criação da UniOeste. Veja, você já tem as fundações municipais, você tem a SOEST, né, uma associação educacional vinculada à associação dos prefeitos. O professor Cuyavo teve um papel importante nesse processo. E a SOEST prestava assessoria para as prefeituras, educação básica, formação de professores. E a SOEST passou a articular também a criação da educação superior, né? Ajudou a criar o processo de criação da Facisa, da Facimar, da Facitol. A FECIVEL já existia, mas passou a integrar também a FECIVEL em curso de formação de professor. A ideia é de que você precisava melhorar a qualidade da educação básica, para isso precisava ter curso superior, formação em nível superior para formar os professores. 82 é ano eleitoral. Você já tinha aqui um movimento estudantil muito potente. Por quê? Nesse momento, veja, você tem aqui em Cascavel 2 cursos que são cursos integrais: enfermagem, engenharia agrícola. 2 cursos que, diferentemente dos cursos noturnos, contábeis, administração e economia, são cursos integrais que atraem gente de fora. Então, na engenharia agrícola, nós tínhamos aqui, vieram para cá, para esta região, estudantes mineiros, paulistas, estudantes que vieram de universidades federais, que, portanto, tinham experiência de uma universidade, de grandes universidades, e vieram para cá fazer engenharia, e outros vieram fazer enfermagem, estudantes de outras regiões. Por conta disso, estudantes que vêm de outra região vêm sozinhos, vêm morar em república, né? E aí eles ficavam o dia inteiro dentro da FECIVEL. Além de estudar bastante, eles faziam muita agitação. Veja, você tem um grupo de estudantes que tem um parâmetro de universidade. Teve estudante que veio de Lavras, teve estudante que veio da Unesp. Então, estudantes que já tinham vivido a experiência de uma universidade pública, gratuita, professores doutores, com pesquisa, com extensão, e eles chegam aqui numa faculdade. E eles começam a reivindicar a melhoria da qualidade de ensino, pesquisa, extensão, melhoria da estrutura. Veja, e essa moçada está no DCE, está organizando um movimento muito forte, muito potente. 82, ano eleitoral.
eles têm tanta força que eles trazem para o auditório Arnaldo Busato, da Festival na época, eles trazem os candidatos a governador para fazer um debate organizado pelo DCE da Festival. Veja. O Arnaldo Busato era um deputado. Mas o nosso o auditório hoje se chama Arnaldo Busato em homenagem a esse deputado, exatamente. Naquele auditório da antiga Festival, que agora é a Unioeste Cascavel, veja, os candidatos a governador sentaram num debate organizado pelo DCE da Festival. Isso mostra que era um DCE que tinha força política. Veja, interessante, não tinha essa parafernália toda, tinha um gravador daqueles com fita, cassete, né? E aí os meninos gravaram e fizeram uma pergunta importante para os candidatos a governador. Candidato, caso você seja eleito, você assume o compromisso de estadualizar as faculdades municipais do Oeste, porque aí os estudantes já tinham definido, no âmbito da União Paranaense dos Estudantes, o movimento estudantil já tinha definido lutar por uma universidade pública estadual. Veja, um dos candidatos, José Richa, o pai, José Richa, melhor governador que esse estado já teve, ele era candidato, ele disse o seguinte, veja, universidade é obrigação do governo federal. Eu irei apoiar o pleito de vocês pela criação da Universidade Federal do Oeste do Paraná, colocarei todo o meu governo para ajudar essa luta do Oeste pela criação da Universidade Federal do Oeste do Paraná, a UFO. Porém, caso nós não consigamos, o último ato do meu governo será a criação da Universidade Estadual. Foi o compromisso que ele assumiu. Então veja, de 82 a 86, eu chego em 85, o que você tem na região oeste? O movimento estudantil, junto, evidentemente, com o movimento de professores, a FUVEL era muito forte, a Associação dos Funcionários, a TUC era muito forte também, a Associação dos Docentes, e o DCE, todo mundo mobilizado, Cascavel, Toledo, Foz e Rondon, pela criação da Universidade Federal. Está chegando o final do mandato do governo Beto Richa, do governo José Richa, não do Beto, né? Do José, o pai. E aí, em junho, eu já estou aqui no segundo ano, e aí organizamos junto não só estudantes, professores, a direção das faculdades, a Associação dos Municípios, a CAMOP, a Associação de Vereadores, a Cotriguaçu, a SIC, as associações comerciais, as associações religiosas, a Igreja Católica, enfim, todo mundo se uniu e a gente resolveu construir uma caravana a Brasília em junho de 86, 30 ônibus. Fora o pessoal que foi de avião. Então, assim, todos os senadores do Paraná estavam lá, deputados, todos foram pedir a criação da Universidade Federal do Oeste do Paraná, a UFO. O que aconteceu? Governo Sarney, Nova República, o ministro era o Jorge Bonhauser. Ontem eu estive conversando com um dirigente estudantil desse período, Arnaldo de Foz, pessoa fundamental. Se não é Arnaldo de Foz e Adão Almeida, a Facisa não faria parte da Unoeste, porque os professores da velha Facisa, professores e funcionários, eles eram contra a integração da Facisa na Universidade Regional. Quem impôs a participação da Facisa foi o movimento estudantil de Foz. Arnaldo e Adão são duas pessoas que essa universidade tem que conversar com eles. A Facisa, hoje, a Unoeste Campus Foz do Iguaçu deve especialmente a essas duas lideranças estudantis, porque professores naquele período e funcionários não queriam fazer parte da universidade. Pois bem, fomos a Brasília, o ministro sequer quis receber a comissão de estudantes, professores, funcionários e lideranças políticas, empresariais, sindicais que estavam lá para conversar com o ministro. O ministro depois, o Arnaldo, onde contou essa história, a gente ocupou o ministério, a gente entrou dentro do ministério e ficou lá querendo que o ministro viesse conversar para dar uma resposta. O ministro Máximo aceitou receber uma comissão, Álvaro Dias, o senador, articulou essa conversa, o prefeito Fidelcino Tolentino Cascavel estava, o professor Cuiava, os estudantes resolveram não ir, porque o estudante falou, o ministro tem que nos receber no ministério,
essa história. Então é um desrespeito com a região, o ministro sequer vir no ministério para conversar conosco. Mas enfim, a comissão foi no apartamento do Jorge Bonhauser e ele disse o seguinte: nós não vamos criar a Universidade Federal, né? O nosso compromisso é criar mais uma em Minas. E diz que, acho que o prefeito Tolentino, um dos polícias revoltou. Minas já tem 5, 6 universidades, o Paraná só tem uma, por que não o Paraná? Então o ministro falou, não tem conversa, não vamos criar. Deu R$1 milhão para as faculdades municipais, ajudou nesse sentido, mas... Então, voltando de Brasília, qual é a notícia? O governo federal não vai criar a universidade. Portanto, agora nossa luta é convencer o governador José Richa, a partir de junho, a criar a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Toda vez que o José Richa vinha aqui, tem fotos que a gente se perdeu, a gente ia nas inaugurações dele com faixa. Governador, não esqueça sua promessa. Eu lembro o Gordo até hoje, aquela fita cassete dele, ele vai dizer, tá aqui, governador, o senhor prometeu, o senhor tem que cumprir a palavra, né? E foi tanto em como, para encurtar a história, em dezembro, ele se afastou do governo, candidato a senador, o João Elísio Ferraz de Campos assumiu o governo do estado, mas ele veio inaugurar o viaduto ali da Carelli. Esse viaduto aqui, antes de chegar na Oeste, a gente passa um viaduto. Em dezembro de 86, ele, senador, né, senador já eleito, não era mais governador, mas já tinha sido eleito senador do Paraná, e era uma liderança política nacional muito importante, o José Richa. Aí ele se incomodou, a gente tava ali, né, dezembro, incomodando, com faixa, gritando, palavra de ordem. Ele saiu dali, disse que não falou muito, foi para Tarobá dar uma entrevista e dizem, testemunhos que estavam lá, que ele ligou para o governador e disse o seguinte, olha, João Elísio, manda esse projeto aqui que eu não aguento mais. Então nós vamos, eu dei a palavra e você vai agora mandar o projeto. Então veja, essa é a força do movimento estudantil. Quer dizer, faz uma entrevista em 82, o candidato a governador assume o compromisso de lutar pela Universidade Federal. Caso não consigamos, eu vou criar. E foi assim que se criou. Evidentemente, o movimento estudantil é parte dessa história. Professores, a FUVEL, eu lembro, a DUC, enfim, a região inteira teve muita força nesse movimento que a gente finalmente... Em 86, né, foi anunciado, em 87, por lei, foi criada a Fundação Federação das Escolas de Ensino Superior, que primeiro era um agrupamento de faculdades estaduais, e depois iniciou o processo pela criação da universidade, porque você precisava cumprir certos requisitos para ser reconhecido como universidade. Isso só vai acontecer em 94. Ou seja, você tem um corpo docente titulado, nós não tínhamos, tinha que fazer mestrado, doutorado, a estrutura física era muito carente, então de 87 até 94 foi uma luta incessante, né? Nós já éramos faculdades estaduais, está no processo de criação da universidade, buscar recursos para estrutura, contratar professores, qualificar o corpo de funcionários, laboratórios, criar novos cursos, enfim. Mas foi daí que a gente iniciou esse processo de virar uma grande universidade nós somos hoje. Bom, eu perguntei sobre os cursos que você fez, você começou, e não falou aqui, você fazia contábeis em Umuarama? Contábeis em Umuarama, eu vim para cá transferido noturno fazer contábeis, né? Mas assim, contábeis era uma coisa de mexer com dinheiro, eu nunca levei muito jeito para isso. E eu sempre gostei muito de história, né? E aí eu estava fazendo contábeis, daí queria fazer um outro curso. Percebi que não era muito a minha praia. Tanto é que eu sou formado em contábil por essa universidade, meu diploma está lá na secretaria, não fui buscar ainda, né? E aí assim, eu queria fazer história, onde existia Facimar. Aí meu pai não ia bancar e eu mudar de cidade, fazer outro curso, né? Naquele tempo os pais efetivamente mandavam os filhos, né? Enfim, aí o que era mais próximo? Pedagogia. Eu passei a fazer de dia pedagogia e à noite fazia contar, mas assim, a vida do movimento estudantil era diurno. Você tinha de manhã pedagogia, letras, e você tinha engenharia e enfermagem. Então, o forte da Festival naquele período era o diurno. E a liderança estudantil mais forte, os movimentos aconteciam no diurno, né? Foi quando eu comecei a participar do movimento estudantil de maneira mais efetiva, né? Eu cheguei a presidir o Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, depois, em 87, eu fui para o Centro Acadêmico de Pedagogia. Professor Roberto Deitos, que hoje é professor, o Beto era meu colega, Ney Hamilton Averotti, que hoje
secretário aqui municipal, né, e Averotti, secretário do Meio Ambiente, né, foi meu colega de centro acadêmico, enfim. E na minha época de movimento estudantil da pedagogia, veja, eu fiz as contas do grupo que a gente participava mais forte do movimento estudantil da pedagogia, nós nos tornamos 9 professores da UniOeste. Roberto Deitos, Mônica, Andréia Martelli, Marinalva, Solange, minha irmã, quem mais? Enfim, foram 9 pessoas desse grupo movimento estudantil pedagogia que depois se converteram em professores dessa universidade. E como que era a estrutura física da Festival nessa época? Você falou, né, que estavam lutando também por melhorias na estrutura física. Como que era aqui? Só tinha aquele bloco antigo. E literalmente toda essa parte que nós estamos... Essa parte aqui não existia. Existia os blocos da garagem até o bloco E, né? E tinha a garagem, os 2 blocos aqui não existiam e tudo o resto não existia, né? A reitoria não existia, aquela quadra de esporte não existia, o prédio das salas de aula que hoje tem ali, né? Não existiam, não existia a clínica, não existia nada. Então você tinha um bloco, era uma estrutura, era uma escola municipal que passou a funcionar a Faculdade de Educação, Ciências e Letras. E aquela estrutura praticamente ficou até os anos 90, aquela mesma estrutura. O resto era só mato. Literalmente mato, né? A gente tirava a sarra dos meninos da engenharia agrícola, falava, vamos carpir, né? Vamos plantar milho aqui, aqui são 4 alqueires de terra. Então tinha uma parte muito pequena ocupada e a estrutura muito precária. Além disso, né? Precária a biblioteca, precária era laboratório. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma sala de professores. Todos os professores da Festival, no tempo que eu estudava, cabiam numa sala só. Hoje nós temos, nessa universidade, nós temos 1.200 professores, nós temos 3.000 funcionários, né? Então, aqui tinha em torno de 100 professores, nem isso. Cabia uma sala grande, cabia todo mundo, né? Outra coisa importante. A partir de 87, quando se transforma em Fundação Federação, aí começa o esforço da direção, não só da Festival, que ainda a gente era uma Fundação Federação de Faculdades, né? Depois que a gente vai se transformar em Fundação Universidade, depois nós vamos ser reconhecidos em 94 como universidade. Então, o que os diretores na época, faculdades, que agora são os nossos campos, começaram a fazer um esforço, concurso público e trazer professores com mestrado de fora. Porque a gente precisava ter uma titulação mínima de mestres, né? Então, o principal avanço do ponto de vista da estrutura não foi nem tão a estrutura física inicialmente. A estrutura física avançou muito na gestão do professor Marcos Vinícius, que foi formalmente o primeiro reitor, na prática o segundo, né? Porque o professor Cuyá foi diretor-presidente da Fundação Universidade, então dá para dizer que era o cargo de reitor. Mas assim, foi na gestão do professor Marcos Vinícius que o Estado do Paraná, Mário Pereira, vice-governador, de Cascavel, né? Assumiu o cargo de governador do Paraná e aí ele liberou recurso para construir os prédios, grande parte dos prédios que nós temos hoje no campus. Uma coisa importante, e precisa fazer justiça. Talvez se não fosse o Mário Pereira, vice-governador, e o Requião, governador que saiu do cargo, se retirou para ser candidato ao Senado, ele assumiu por 7 meses. E ele garantiu os recursos para construir a maior parte da edificação física do campus foi recurso, na época o Mário Pereira por 7 meses governou o Paraná, né? Sempre essa história, né? A região oeste muito preterida pelos poderosos de Curitiba, né? Agora parece estar melhorando um pouco, mas inicialmente a nossa briga foi bastante forte, né? Para buscar recursos junto ao governo estadual. Mas assim, pouca estrutura, muita dificuldade. Eu lembro das histórias do curso de enfermagem. É um curso que foi criado em 79, é um curso antigo, era o único curso da área de saúde que existia nessa fundação, na Fundação Universidade, né? No processo de reconhecimento precisava curso de saúde. A enfermagem era o único curso da área de saúde que existia. Mas quando se criou o curso aqui em 79, as professoras que fundaram, a professora Eveline e a professora Neide Murofuzzi, que se aposentaram,
elas contam o seguinte: não existia unidade básica de saúde. Então você precisava fazer estágio no hospital, fazer nos hospitais privados. O São Lucas, né, permitia que fizesse o estágio de enfermagem, mas não existia as unidades básicas de saúde. Sabe o que a coordenação do curso fazia? Num sábado, a professora Gessi levava toda a turma da disciplina de saúde pública, saúde coletiva, ia para o bairro cedo, passava nas casas, convocando o povo, e na parte da tarde atendia no salão comunitário, fazia atendimento na área de saúde pública, né? A professora colocava uma corneta em cima da sua Brasília, seu Fusca, não sei o quê, e saía literalmente pedir para o povo ir para o salão comunitário para que a enfermagem pudesse praticar, né, a chamada enfermagem em saúde pública. Eu fico imaginando, né? Hoje, eu vou falar uma coisa, né? Nós que estamos aqui mais tempo, a gente viu isso aqui começar, né? Hoje, a UniOeste tem alguma dificuldade? Até tem, mas a estrutura que nós temos hoje é imensamente melhor do que a estrutura que nós tivemos aqui. Então eu vejo, né? Eu acho que precisa dizer isso com todas as letras, né? Teve professores, funcionários e estudantes que sábado e domingo, se fosse preciso, não tinha tempo ruim, né? Hoje, de vez em quando, a gente podia fazer uma reunião no sábado, afinal, sábado é dia letivo, né? Aí o colega fala assim, de segunda, eu trabalho de segunda a sexta, né? Eu fico imaginando, nos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, para construir educação superior nesta região, se professor, funcionário e estudante falassem assim, olha, final de semana não dá. O pessoal fazia tudo e mais um pouco porque existia um sonho coletivo e o pessoal fazia o que era possível um pouquinho mais para construir esse sonho. O que eu vejo, grande diferença hoje, Neuza, nos anos 80 a gente tinha um sonho e a gente fazia de tudo para realizar esse sonho. A gente sonhava em construir uma grande universidade pública, gratuita, com professores doutores, com técnicos qualificados, com laboratórios de pós-graduação. Hoje nós temos tudo isso. O sonho que nós sonhamos nos anos 70 e 80 nós realizamos. Nós temos 77,5% dos professores da UniOeste são tudo doutores. Nós temos 56 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós somos a universidade que mais cresceu do ponto de vista da pós-graduação, do ponto de vista da titulação, né? Nós temos um hospital que, além de atende em torno de 2 milhões de pessoas da região, né? Atende também o Mato Grosso do Sul, vem gente do Paraguai. É um hospital que não é só um hospital geral, é um espaço de ensino, porque lá nós formamos os alunos da graduação da área de saúde e não só, fazem estágio, fazem formação. Nós temos residências na área de saúde, nós temos 7 residências na área de saúde. Então o hospital universitário não é só um hospital geral de atendimento da população, faz muito bem isso. Mas além disso, o hospital é um espaço de formação de futuros profissionais da área de saúde e é um hospital de pesquisa. Hoje nós temos enfermeiras no hospital universitário, fizeram mestrado e doutorado em enfermagem. Então, a gente avançou muito. Agora, de vez em quando eu acho que, quando eu escuto colegas reclamando demais da vida, eu falo assim, volta aqui nos anos 80 para você ver o que é isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que recuperar um pouco esse espírito dos anos 70 e 80, né? Chovia, o povo ia para o bairro igual, ia atender a população, porque a ideia é o seguinte, nós precisamos construir uma universidade, nós vamos fazer isso com a nossa própria... A gente tinha um sentimento, quem vai fazer por nós somos nós. A gente tinha um certo sentimento que não dava para esperar do governo estadual. Ou a gente pressionava, ou a universidade não vinha, né? Então eu acho que hoje, até pensando, né? Eu tenho uma tese, né? Assim, eu acho que a UniOeste precisa, nós professores, nós agentes universitários, nós estudantes, nós gestores, nós precisamos nos convencer uma coisa. Essa universidade tinha um projeto, esse projeto se realizou. Já faz uns 10 anos que nós somos uma grande universidade, nós temos
ensino de qualidade, nós temos pós-graduação. Os meninos podem entrar aqui, fazer enfermagem e eles saem daqui doutores na área de saúde, de ciências da saúde, né? Então, nós temos aqui mestrado e doutorado em diversas áreas. Então, nós estamos formando não só graduados, nós estamos formando doutores, nós estamos formando pesquisadores. Só que isso era um projeto, nós realizamos. Eu acho que a grande pergunta que fica para a comunidade, para nós todos, qual é a universidade que nós vamos construir para o futuro? Ou seja, qual é o sonho da universidade? Porque o sonho dos anos 70, dos pioneiros, né? Os professores do Wilson Joffre que se reuniram para escrever um documento, para pedir a criação de uma faculdade para formar professor, para qualificar a educação básica, esse sonho se realizou. Nós temos uma universidade que é grandiosa. Nós hoje somos reconhecidos como uma das melhores do país. E nós somos. Mas assim, é norma e rotina. Nós estamos fazendo o que qualquer universidade faz. Nós só chegamos a ser o que somos hoje porque a gente fez diferente. Eu acho que o grande desafio está colocado para a nossa comunidade universitária, todos, não estou falando dos gestores, é nós, professores. Nós temos problemas. Nós temos cursos que, hoje nós temos cursos que está faltando estudante. Hoje, muitas vezes, talvez, a gente esteja afastado da população que ajudou a criar essa universidade. A população tem as portas abertas nas clínicas de odonto, de fisioterapia, no hospital universitário. O que mais nós estamos fazendo pela população? O que nós, da área da educação, estamos fazendo do ponto de vista de pensar que nós podemos ajudar a melhorar a qualidade da educação básica? O que nós estamos fazendo enquanto professores, com as nossas pesquisas, os nossos belos artigos? O seguinte: em que medida a ciência que nós estamos produzindo aqui dentro está ajudando a melhorar a qualidade da assistência na área de saúde, a qualidade da assistência na área de educação? Em que medida a gente está ajudando o pequeno proprietário? Estou vendo agora a agência de inovação, que eu acho que é interessante, mas veja, você tem uma população nesta região, pequenas propriedades. Eles precisam colocar seus produtos no mercado. Para isso tem que seguir o Serviço de Inspeção Federal. O pequeno agricultor sozinho não consegue colocar seu produto no mercado. Ele precisa colocar seu produto no mercado para sobreviver na pequena propriedade. A pergunta é: o que nós da universidade podemos fazer para ajudar? Eu acho que podemos. Né? Penso assim, vejo com muita alegria o Progetec lá no terceiro andar, né? O que é o Progetec? O pessoal da engenharia civil está prestando consultoria para prefeituras até 10 mil habitantes. Muitas vezes a prefeitura pequena não tem dinheiro para contratar um engenheiro, a legislação ambiental hoje é bastante rigorosa, muitas vezes a prefeitura não tem qualificação técnica para fazer um projeto e conseguir aprovar o projeto junto aos órgãos ambientais. Hoje a engenharia civil está ajudando as prefeituras. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar o que nós, nesta redoma de vida, muitas vezes a gente fica, tá muito bom, ar-condicionado, a estrutura tá excelente, e eu acho que a gente está meio acomodado nessa situação. Eu acho que a gente precisa voltar a Massabá, né? Tem que voltar assim. Eu lembro, no final dos anos 70, os departamentos de saúde coletiva das universidades brasileiras, eles construíram o chamado Movimento Popular de Saúde. A saúde da população estava muito precária, o sistema de saúde. Se criou um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária. Professor universitário ia para as comunidades conversar sobre a situação de saúde. Construíram o Movimento da Reforma Sanitária, e esse Movimento da Reforma Sanitária ajudou a escrever o capítulo da saúde da Constituição de 88. Então eu penso assim, já parece que estou indo para o final. Me parece que essa grande universidade que a gente construiu aqui, que é grande, e a gente tem que se orgulhar dela, mas a gente não pode se acomodar. Porque quando alguém se acomoda, deixa de sonhar. E quando você deixa de sonhar, acabou, né? Eu lembro José Martí, que é o considerado libertador, o cara que liderou as lutas da libertação de Cuba contra o colonialismo espanhol. Ele dizia assim: uma vida sem utopia, sem sonho, é só uma travessia para a morte. Então, assim, a vida só tem sentido se você tiver sonho. Então, a pergunta que eu faço é assim: o sonho que nós tínhamos nos anos 70 e 80 não a realizamos.
que sonho nós vamos sonhar daqui para frente nessa universidade. Ser uma outra universidade como qualquer outra, isso nós já somos. Eu acho que o desafio que está colocado nesses 30 anos de maturidade agora é pensar os próximos 30 é o seguinte: o que é que efetivamente nós podemos fazer para nos tornar uma universidade com inserção? Me parece assim, é até engraçado. O futuro parece a volta ao passado. Como é que a gente virou universidade pública forte, né? Potente, graças ao apoio da comunidade regional? Então me parece que o grande desafio colocado para nós é pensar, não do ponto de vista populista, né? Mas assim, o que é essa universidade que hoje produz ciência, forma profissionais extremamente competentes, não só na graduação, nós estamos formando mestres e doutores extremamente qualificados. O que nós podemos fazer no sentido de ir ao encontro da região, para que a região tenha em nós, de novo, uma instituição a ser defendida de maneira unânime. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu penso que a universidade pública hoje está sob risco. Nós somos a exceção à regra, praticamente 80% da educação superior hoje é privada, universidade pública é exceção à regra. Na educação superior privada, infelizmente, o maior número de matrículas já é educação à distância, que em alguns momentos se justifica, mas a educação de qualidade em nível superior se faz presencialmente, se faz com ensino em sala de aula, com laboratório qualificado, se faz com pesquisa, se faz extensão. Esse é o diferencial da universidade pública. Então a gente precisa perseguir esse diferencial. E assim, se a gente se descuidar, a população pode virar as costas para a universidade pública. Eu fico preocupado quando vejo que a juventude muitas vezes procura mais a escola privada do que a universidade pública. Eu sou professor de prática de ensino na enfermagem. Nós somos um curso de licenciatura. Nós formamos professores que vão formar os técnicos de enfermagem lá no ensino médio. A gente faz o estágio, daí a gente fala com os meninos lá do CEP. Depois vem fazer enfermagem no MESH. Daí eles falam: tá difícil, professor. O curso é integral. Então, assim, eu não acho que a gente tem que abrir mão do nosso projeto de formação. Mas, assim, o que é que nós, como universidade pública, podemos fazer para atrair mais gente para estar aqui? É um absurdo você oferecer cursos, vagas em cursos que não são preenchidas, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo alguns problemas, né? Nós não devemos nos acomodar com essa grande universidade que nós temos hoje, né? Porque o Império Romano também foi grande, né? Depois decaiu, né? Enfim, é um pouco isso que eu estou pensando agora, já pensando no futuro dessa universidade. E como você acredita que pode ser repensada essa União Oeste, pensar esse futuro? Você tem, assim, digamos, alguma proposta de como que a gente pode... Eu acho assim, primeiro que essa não é a resposta de uma pessoa só, é uma resposta que coletivamente a gente precisa construir. E atenção, o coletivo não é todo mundo. Nos anos 80 a gente tinha uma organização coletiva, mas não era 100%. Tinha 20%, 30% que participavam ativamente, né? Então, assim, o que eu vejo hoje? Está faltando os espaços que a gente tinha. É lógico que as novas tecnologias, o celular, os aplicativos nos isolaram, né? Eu passo nos corredores dessa universidade e vejo jovens, 10, 12, eles não estão mais no corredor conversando, cada um está com o celular na mão. Então, nós também temos um novo modo de vida. As tecnologias, inclusive, nos isolaram. Mas a gente precisa voltar a pensar nos espaços coletivos que a gente tinha. A gente fazia a reunião no sábado para discutir estatuto e regimento da Unoeste. Nós fizemos uma estatuinte aqui durante o período de férias. Nós ficamos 15 dias em julho, período de férias, professores, funcionários, estudantes, e nós escrevemos coletivamente o primeiro estatuto e regimento da Unoeste, no período de férias. Eu pergunto assim, se a gente chamasse um fórum para discutir o futuro da universidade, sábado amanhã, quantos viriam? Não sei, mas a gente está desafiado a voltar a pensar formas de pensar um projeto. Primeiro, tem que identificar problemas. Essa universidade tem problema. Tem cursos que estão correndo o risco de fechar. O que nós vamos fazer? Esperar fechar? Que resposta nós vamos construir? Nós temos cursos que têm uma reprovação muito alta. Vamos passar a cabeça para aprovar todo mundo? Não. Mas nós não podemos discutir formas de evitar reprovação. Nós não podemos pensar avaliação paralela, que existe isso. Aliás, está previsto na LDB. O aluno tem direito à recuperação paralela das suas notas.
Nós, professores, a gente aplica a prova, dá a nota e acabou. Não é isso. A gente tem que pensar de que maneira a gente pode pensar um processo de qualidade, um projeto pedagógico capaz de recuperar. Nós temos, por exemplo, na área de educação e saúde, é típico. Nós fugimos da matemática. Aí você chega na enfermagem, você vai ter que ir lá ter uma disciplina voltada à enfermagem para criança e adolescente. O enfermeiro vai ter que aprender a diluir medicamento. Regra de 3. Maior dificuldade. Então, se a gente identifica que o pessoal da área de educação e saúde tem dificuldade com cálculo matemático e é necessário para formar um enfermeiro de qualidade, por que a gente não pode pensar monitorias para repor esse conhecimento? Porque assim, dizer assim, o ensino médio não está formando bem, e aí eu vou simplesmente reprovar esses alunos, não é o caminho. Eu penso que a universidade precisa começar a eleger alguns problemas e começar a buscar solução. Não tem solução fácil. Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a discutir mais os problemas. A gente perde muito tempo. A gente virou uma grande universidade. E a gente tem reuniões para discutir muitas coisas. E muitas vezes, a maior parte da nossa pauta de reunião, seja o colegiado, seja do centro, seja do campo, seja mesmo o conselho universitário, muitas vezes é uma pauta mais burocrática. Tem parecer, a gente aprova em bloco. Agora é o seguinte, eu acho que nós precisamos começar a identificar os problemas e começar a discutir problemas concretos. Como é que a gente faz para resolver a falta de estudante em relação a determinados cursos? Como é que a gente faz para resolver evasão discente que nós temos? Nós temos uma turma de enfermagem que está no 3º ano, tem metade da turma. Nós temos dinheiro para formar 40 enfermeiros. Aí você tem uma turma com 20. Isso é desrespeito ao dinheiro público. Vamos colocar todo mundo para dentro, passar a mão na cabeça? Não, mas a gente pode pensar processos de colocar mais gente, ocupar essa estrutura e formar mais gente nessa universidade pública? Podemos? Enfim, em que medida nós podemos ter uma articulação mais efetiva com a sociedade? Eu não sei, mas a gente precisa pensar que quando a gente precisou, nos anos 80, da associação comercial, da Câmara de Vereadores, dos deputados, dos sindicatos, das organizações religiosas, nós tivemos o apoio dele. E o que eu percebo é que a sociedade está achando que a gente está um pouco distanciado. Já tem medidas, não vamos dizer que está tudo perdido, já tem uma preocupação da extensão universitária, acho muito importante. Precisa ressaltar aqui, quando a gente curricularizou a extensão, esse foi um passo importante, né? A ideia é que a universidade precisa ir até a sociedade, não só para levar conhecimento, mas muitas vezes para trazer a demanda. Porque nós não somos só porta-voz do conhecimento científico. Muitas vezes a sociedade, quando a gente vai lá, a gente ouve a sociedade, a gente participa efetivamente dos movimentos que a população organiza, a gente vai trazer temas para nossas pesquisas. Né? Enfim, eu acho que esse é o caminho. Eu penso que o grande desafio colocado para a Unuest, que hoje é uma universidade grande, é voltar a pensar em que medida a gente volta a ter uma inserção mais efetiva. Tem iniciativa, já falei, acho a iniciativa do Projetec interessante, da GEUNA interessante, da curricularização da extensão, iniciativas interessantes, mas penso que todos nós, professores, funcionários, estudantes, a gente precisa voltar a tratar a Unuest como um problema nosso. Eu digo para os estudantes, no primeiro dia de aula aqui com os calouros da enfermagem do aula na primeira série, que a gente gostaria que eles se comportassem aqui não como usuários da universidade, que eles se comportassem aqui como quem veio para ajudar a construir e defender a sua universidade. Veja, a universidade que nós temos hoje só existe porque gerações do passado, estudantes, professores e funcionários, durante sábado, domingo, viajaram. Teve gente que ocupou o Ministério da Educação, dormiu na rua, fez passeata, conquistaram essa universidade. Não é justo que os professores hoje, os funcionários, estudantes, vejam a universidade só como um local de trabalho. Isso aqui é a instituição que nós ajudamos a construir e, portanto, nós temos que ajudar a resolver os problemas que nós estamos enfrentando. A universidade está indo muito bem, mas a gente precisa pensar que nós temos que ter um projeto de futuro. Qual será o futuro da universidade daqui a 30 anos? Precisamos começar a pensar hoje. Né? Os desafios colocados para a universidade pública são muito grandes. Enfim, acho que é um pouco isso.
Bom, agora falando assim mais pessoalmente do Luiz Fernando estudante, assim, quais são suas memórias mais vívidas dessa época, assim, situações mais pessoais, algo que te marcou aqui no festival nesse tempo todo? Olha, Tanto no movimento estudantil, quanto também assim na vida letiva, em sala de aula. é o que eu mais sinto, e esse assim, eu vim de uma cidade pequena, né? Uma cultura de cidade pequena, né? Música gauchesca, sertaneja. O que eu aprendi nessa universidade, nesse tempo de movimento estudantil, assim, coisa que eu vejo que não existe muito hoje. Primeiro, professor, estudantes, funcionários, a gente tinha tempo para conversar. Eu lembro que no final do ano a gente fazia uma apresentação de Natal. A gente ia pro auditório, professores, a gente lotava. A gente era uma comunidade que se reunia. Eu lembro, o Jair Cruz Siqueira é estudante, hoje é professor, doutor, né, aqui da engenharia, meu amigo. Ele ia lá tocar violão, cantar uma música, apresentar. Então a gente tinha uma vida comunitária mais efetiva. Esse é um dado importante. A gente conversava mais. As repúblicas, veja, muito diferente. No meu tempo a gente morava em república, alugava uma casa e morava em 7, 8. Ficava mais barato. Hoje está. Eu não sou saudosista, as coisas mudam. Mas assim, o estudante geralmente hoje ele mora sozinho, numa kitnet. É diferente, né? Então, naquele tempo, eu lembro, na República a gente morava em 8 estudantes. Morava com a Cir, que já foi diretor do SECA, meu amigo, professor hoje. E a gente morava todo mundo junto, em 8. E aí a gente precisava negociar, né? Porque a gente não tinha tecnologia. Tinha que negociar a estação da rádio que eu ouvi. A gente precisava negociar, fazer baixo assinado para ter orelhão. Então, veja, naquele tempo, naturalmente, a gente se organizava coletivamente, né? Eu sinto falta disso, porque hoje a gente ouve música no celular, eu ouço, só eu ouço. Eu nem sei o gosto musical da minha filha e do meu filho, porque cada um ouve no seu próprio aparelho e põe fone de ouvido, né? Enfim, então eu acho que está faltando um pouco isso, sem ser saudosista, saber que a tecnologia nos isolou um pouco, né? Mas eu sinto falta disso, os momentos de a gente conversar. Professor tinha, hoje eu não tenho mais tempo de conversar com o estudante. E na cantina, tomar um café, perguntar da vida dele, tá triste porque a pessoa conta, você ajuda, aí indica um livro. Eu lembro, fazia as festas em República, aí tu ia lá na festa da República, vinha gente de fora, porque o movimento estudantil tem uma conexão com os movimentos populares da cidade, com o movimento sindical, né? A vigília das diretas, a votação da emenda Dante de Oliveira, que propunha a voto da eleição indireta para presidente da República em 84, a vigília pró-aprovação da emenda Dante de Oliveira foi aqui na Festival. Aí vinha as lideranças da cidade, vereadores, políticos, artistas. Então, era a Festival era um ponto de encontro. Aí você conversava, aí você aprendia. Veja, eu aprendi a ouvir Chico Buarque, Caetano. Eu não conhecia, na minha terra não tocava essas músicas. Eu lembro que uma colega me apresentou William Reich, né? Escuta Zé Ninguém, um livro maravilhoso. Então via momentos de a gente se reunia mais, era literalmente uma comunidade, estudante, professor e funcionário, fazia festa junto, conversava, trocava ideias e a gente aprendia. Veja o que eu digo, a universidade não é apenas um espaço de formação técnico profissional de nível superior, ela tem que ser um espaço de formação cultural de nível superior. Aí o que a gente tem a impressão, né? É que a pessoa entra aqui, faz o seu curso superior, aprende do ponto de vista do conteúdo técnico profissional, mas a pessoa entra do mesmo jeito, o cara não troca um livro, não aprende a escutar uma música diferente, não tem acesso a outras coisas. Então, nesses anos 80, né, havia essa efervescência cultural. A faculdade era um espaço também não só de formação técnico-profissional, mas um espaço de compartilhar conhecimento, um espaço que tinha, eu lembro, né, a gente tinha contato com os movimentos fora da universidade. Greve da construção civil, 88. O estudante ia para lá acompanhar a greve. Por quê? Havia sinal daqueles tempos, diferente de hoje, né? Mas veja,
Final dos anos, nos anos 80, a gente está saindo da ditadura militar, nova república, e o movimento estudantil, veja, isso é importante. O movimento estudantil não lutava apenas pela sua própria pauta. Tinha uma pauta muito forte, criar uma universidade pública gratuita nesta região. Grande bandeira. Mas além disso, ontem eu estava vendo as fotos com o Arnaldo lá do DCE da Facisa, dos anos 80, tinha lá uma mesa de estudantes para discutir a universidade, atrás tinha uma faixa, por uma Assembleia Constituinte soberana, por um país soberano. Então você tinha o movimento estudantil que ao mesmo tempo pensava uma pauta específica à universidade, mas tinha um projeto de país. Pensava num país democrático, soberano, discutia isso, participava. E aí entendia o seguinte, a construção da democracia, assim como da universidade, haveria de ser uma tarefa a ser realizada por nós mesmos. A gente não esperava pelo outro para fazer. A gente se colocava como tarefa a construção dessa universidade que a gente desejava, mas também colocava como tarefa a construção do país democrático que estava saindo da ditadura que a gente desejava construir. E aí uma coisa muito interessante. E a gente via, né, que os movimentos populares faziam parte desse processo de construção. E a gente se irmanava, a gente se sentia, quando o Sindicato da Construção Civil organiza uma greve para lutar por melhores condições de salário e trabalho, a gente dizia, essa é uma luta nossa também. E a gente ia acompanhar, né? Então eu vejo que a gente tinha uma presença mais efetiva nesse tipo de... Assim, a gente tinha uma esperança maior. Eu acho que a gente perdeu um pouco a esperança de construir um país melhor, né? Então eu acho que sinto falta disso. E digo uma coisa, com tristeza, e assim, eu sempre digo isso, né? Meu pai e minha mãe, deixou para mim um país melhor. A minha geração, que lutou tanto pela democracia, para a reconstrução desse país, nós estamos deixando para os nossos filhos um país pior. Aliás, nós nem podemos dizer com certeza se o planeta vai sobreviver. Eu tenho um filho com 19 anos, que desde os 10 anos ele está pensando na questão do meio ambiente, que essa gurizada tem outras preocupações também. E aí, assim, essa para mim é um drama, né? A nossa geração não deixou um país melhor para essa geração. E não acho que a nossa geração seja medida para essa nova geração. Cada geração vai encontrar seu jeito, né? A minha preocupação é que a gente está muito isolados. A tecnologia nos isolou. Ao mesmo tempo facilitou. Antes você precisava fazer um projeto, uma pesquisa, você precisava um livro, você ia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para ter acesso. Hoje não, você pega o teu celular, você entra em qualquer biblioteca. Você baixa o documento. Facilitou a vida? Facilitou. Mas nós estamos cada vez mais solitários, nós e o nosso celular, né? Eu vejo com muita tristeza quando eu passo nos corredores de bicicleta, vou me mexendo com todo mundo. O pessoal deve falar, esse cara é meio doido, né? Mas assim, eu vou vendo isso, né? Que assim, tem muita dificuldade a gente conversar um com o outro. E quando a gente não conversa, a gente não compartilha problema. Eu vejo com tristeza, assim, é o jeito de hoje, né? Mas o estudante, ele mora sozinho, né? Isso vai construindo também um sentimento, uma solidão, um sofrimento, uma angústia. A gente sabe que é forte, né? O sofrimento, saúde mental na Universidade Estadual do Oeste Paraná não só é um problema, para professor, para funcionário e para estudante. Eu entrei na pós-graduação faz 3 anos, né? E eu vejo isso, né? Antes eu tinha mais tempo para ir na cantina conversar com o estudante. Agora nós temos prazo para cumprir, nós temos uma rotina e isso vai nos individualizando, né? Enfim, eu acho que a grande diferença é que nos anos 80 a gente tinha mais tempo para conversar. E como conversava, a gente trocava ideias, a gente tinha um projeto, a gente tinha uma esperança muito grande de que a gente poderia fazer esse país um país melhor. O que eu vejo hoje, e não sem razão, a juventude não tem muita esperança no futuro, não. Porque assim, volto a dizer, porque o país que nós estamos deixando, o mundo que nós estamos deixando para a geração mais nova é um mundo muito pior que nós recebemos. Enfim, mas daqui a pouco a gente tem que tirar tempo de conversar, o que eu acho. Eu acho assim, de vez em quando, eu não sou contra a tecnologia, eu acho que a tecnologia nos ajuda muito, né? Mas assim, eu vejo que muitas vezes a gente faz reunião e utiliza isso aqui.
Gente, reunião tem que ter contato físico, é no cafezinho, é conhecer a pessoa. Do cafezinho você troca uma ideia. Com isso aqui, muita gente faz reunião com isso, a pessoa desliga a câmera e o microfone. Eu nem sei se a pessoa está escutando o que eu estou falando, né? Então eu acho que o grande desafio nosso é retomar em alguma medida essa possibilidade de voltar a conversar. Que nós temos um problema. E outra coisa que eu percebo, né? Eu fui muito tempo depois professor militante do movimento docente, do sindicato, eu vejo assim, tem muito sofrimento entre nós. Muito sofrimento. E eu lembro quando eu era do sindicato, eu visitava todo mundo. Ficava 2 dias para fazer uma assembleia incomodando, passava nos colegiais a conversar. E eu lembro que os professores, se você encontra o professor e tira um tempo para conversar, o professor começa a conversar e contar coisas que ele tá, você percebe ali que tem um certo sofrimento, porque ele tem pouco espaço para compartilhar os problemas que ele está vivendo. Nós temos um problema com professores, como agentes universitários, sobrecarga de trabalho, aumentou bastante, né? Os estudantes têm problema, nós temos tentativa de suicídio, né? Nós temos aqui estudantes que estão doentes, que têm que tomar medicamento. Muitas vezes nós, professores, estamos levando alguns estudantes a adoecer. E nós temos que sentar nesta mesa de novo, numa mesa, né, assim, todo mundo, agentes universitários, professores, estudantes, assim, nós temos um problema. O que nós vamos fazer para isso? Não dá mais para a gente viver das glórias do passado. Seleção brasileira, né? Glórias do passado. A Unesp é uma grande universidade, beleza. Chegamos até aqui e daqui para frente. Qual é o caminho? Você tem mais alguma coisa que você queira dizer ou acrescentar? Já falei tudo, né? Mas assim, alguma coisa, algum fato pessoal, algum fato pitoresco, assim, alguma coisa que tenha acontecido. Pitoresco, gente? Não. Já tem tanta coisa, mas tem coisas que a gente fica pra história. Um que... Mas assim, eu costumo dizer, dito. né? Tem umas pessoas que não compreendem direito, né? Assim, fato pitoresco. Eu, Luiz Fernando, venho de uma cidade pequena e, por incrível que pareça, até os 4 anos de idade eu tinha muita dificuldade de falar. Minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, segundo ela. Voltei, que eu tinha a língua travada. Um fato pitoresco. Eu venho 85 para o festival, fazer contábeis à noite. Professora Maria Lídia. Nós só tínhamos 2 doutores. Doutor Orival, falecido recentemente, e a Maria Lídia. Os únicos doutores que nós tínhamos aqui. Hoje nós temos 77%, nós temos mais de 900 doutores nessa universidade. Naquela época nós tínhamos 2 aqui. E eu lembro que ela dava aula para contábil, dava uma análise transacional, era uma psicologia aplicada à contabilidade, né? Fiz a disciplina com ela. Depois de muito tempo eu ingressei na pós-graduação, virei colega dela. Eu sou colega Maria Lídia, nós somos professores do programa Pós-Graduação em Educação. Aí fizemos um churrasco, que finalmente nós estamos descobrindo, nós precisamos fazer churrasco para poder encontrar os professores e os estudantes para conversar. Básico, né? Nós estamos estamos dizendo agora, não só produzir, nós precisamos de vez em quando se reunir e conversar. E a Maria Lídia contou uma história muito engraçada. Ela dizia, olha, Luiz Fernando, que agora eu falo demais, né? Aí ela falou assim, sabe quando eu dava aula para você? Eu achava que você tinha algum problema, que você era muito quieto. Eu falei, Maria Lídia, eu quero. Deu um brinco com ela. A promessa Nossa Senhora Aparecida, que minha mãe fez para Nossa Senhora Aparecida, funcionou um pouco mais tardiamente. Mas é evidente, né, que assim, uma coisa que eu digo para os estudantes, né, a participação do estudante, o movimento estudantil, na representação do estudante no centro acadêmico, no colegiado, no curso, 30%, né, de representantes estudantes, no conselho de campus, no conselho universitário, faz toda a diferença, né? Porque assim, eu acho que essas coisas que a universidade precisa começar também a levar em consideração. Por quê? Porque muitas vezes, nós professores, a gente quer um estudante que só estude. Aí eu lembro, já treinei meus meninos e minhas meninas lá da primeira e segunda série de enfermagem. Alguém falta, eu falei, fulana, você não veio na aula passada. Daí ele já aprendeu qual é a resposta. Estou exercendo meu direito de faltar 25%. É direito. Então o estudante pode faltar. Por quê? Porque ele está dormindo, porque ele está cansado ou ele está fazendo movimento estudantil. Né? Então assim, uma coisa fundamental. Nós precisamos aprender, nós, professores especialmente, que a formação em nível superior não se dá só em sala de aula. Quando você permite que o estudante estimule ele participar do centro acadêmico, faz toda a diferença. Então, a formação
que você dá para alguém que tem uma bela de uma formação técnico profissional, mas que ele aprendeu a fazer política no bom sentido, não no mau sentido. Política é toda ação, né? Toda ação que busca resolver um problema de uma determinada coletividade. Então, no centro acadêmico, o pessoal que vai participar do centro acadêmico, eles começam a aprender que o problema não é dele, ele tem que responder por um problema da coletividade, estudantes da enfermagem. Então, assim, a gente está começando, por meio da participação, se a gente estimular, a gente está formando futuras lideranças. Eu sinto falta disso, né? A gente formou, nós temos aqui ex-alunos da enfermagem, que foram secretários de saúde, foram prefeitos, nós temos ex-aluno da enfermagem, secretário municipal de saúde, consultor do Ministério da Saúde, mas assim, se você vai olhar para esses meninos e essas meninas, que uma delas participa do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, ela dirige a entidade. Aí você olha, essa pessoa só ficou 100% em sala de aula? Não, ela participou do movimento estudantil. Então, assim, eu acho que a gente voltar a pensar que nosso papel enquanto universidade não é só formar técnica e profissionalmente excelentes profissionais na área de saúde e educação, nas engenharias, nas ciências sociais aplicadas, mas nós também temos que se chamar como compromisso nosso, nós temos que formar futuras lideranças políticas. Como é que a gente forma lideranças políticas? Não tem aula para isso. Você aprende a falar participando do movimento. Então, que os professores acabem incorporando isso. Se o aluno faltar de vez em quando, porque está fazendo movimento estudantil, ótimo, porque nós estamos formando futuras lideranças. Eu acho que a gente também tem que pensar nisso. Porque, veja, hoje, se o governo resolver fechar as universidades, não sei se vai ter muita gente que reclama. Então, nós precisamos voltar a ter um contato com um compromisso mais efetivo. Nós estamos avançando, não estou dizendo, nós estamos avançando, tem iniciativas boas nessa direção, mas nós precisamos avançar mais para que a própria comunidade nos defenda e, mais do que isso, que a gente tenha futuros vereadores, prefeitos, secretários municipais de saúde, futuros professores formados aqui, porque quem passa pela UniOeste defende a UniOeste, né? Até a população, tem um amigo que trabalha num mercadinho aqui, a menina precisava fazer um tratamento odontológico, perguntou, será que a clínica atende? Eu falei, vai lá, aí faz lá, se for preciso, a clínica faz uma triagem, se for preciso você começa na unidade básica, conforme o problema, vai ser atendido pela própria clínica de odontologia da UniOeste. Pois bem, a menina veio, foi atendida, 6 meses de tratamento, sabe que essa pessoa que só passa em frente da UniOeste, ele fala muito bem da UniOeste, porque a UniOeste ajudou muito a filha dele como precisou, né? Esse é um aspecto. Segundo, a gente precisa ter mais, a gente precisa ter deputados, vereadores, independente do partido, gente que passe por aqui e comece a nos defender, porque muitas vezes eu vejo com tristeza que o pessoal inventa um monte de coisa da universidade, não tem ninguém que nos defenda, né? Então, assim, que a gente incorpore que a nossa tarefa não é formar apenas um excelente médico, enfermeiro, professor, que além de formar um excelente médico, enfermeiro, professor, que a gente forme lideranças que aí fora possam eleger-se, exercer cargos de direção e dizer assim, a UniOeste é uma universidade excelente e eu defendo, né? Que isso faz a diferença. Enfim, fora assim, outro fato pitoresco, né? Para concluir, né? Eu devo tudo a essa universidade, né? Aquilo que eu falei, eu cheguei aqui, um menino do interior que não abria a boca, tinha vergonha de tudo, e a partir da participação nessa universidade, eu fiz o que sou hoje, né? Eu tenho uma vida razoável graças a esta universidade. Eu tenho uma filha que se formou em Direito lá em Beltrão, graças a essa universidade. Aprendi, primeira namorada que arrumei foi nessa universidade, num movimento estudantil, num dia de mobilização, de greve, fazendo faixa, fomos pintar faixa à noite e pintou um lance. Assim, por isso que eu sou muito grato a essa universidade. Tudo que eu tenho na vida, eu devo a ela, né? Acho que a universidade, eu digo isso para os estudantes, né? O melhor momento da vida de um jovem é o momento que ele passa pela universidade. Por isso que essa universidade precisa voltar a discutir alguns problemas. Ela não pode ser, para alguns jovens, um momento de sofrimento. Que a pessoa precisa fazer terapia, precisa tomar remédio controlado. Não, a universidade é um lugar de alegria, de formação cultural, de
conhecer novos. É aqui que você vai conhecer amigos que você vai levar para o resto da vida, né? Então, eu penso que a gente precisa voltar a pensar a universidade, né? Para além do que ela é hoje, uma potência, uma instituição muito respeitada, mas que ela volte também a ser um pouco um espaço de alegria, de compartilhamento, de que a gente possa fazer um esforço para se ver mais, de vir de vez em quando organizar atividades culturais. A gente não faz mais isso. Quando a gente era uma faculdade municipal, todo final do ano a gente fazia uma atividade de encerramento. A gente lotava o auditório, a gente ia, se abraçava, desejava boas festas, né? Agora a gente está muito compartilhado, muito individualizado. Penso que esse é um problema que nós precisamos buscar solução. E acredito, né, que esta comunidade já superou tantos problemas, é um problema que nós vamos superar com muita facilidade, mas nós precisamos começar a conversar a respeito disso. Bom, terminar então, se fosse para usar uma palavra ou uma expressão para resumir sua história e sua trajetória na Unioeste, o que você diria? Gratidão, né? Tudo que eu sou hoje, né, do ponto de vista pessoal, né, eu devo a essa universidade, né? E assim, eu penso que as outras pessoas precisam pensar, né, nisso também, né? O quanto que a universidade faz diferença. Então a gente precisa ter esse sentimento de gratidão, e ser grato a uma pessoa, a uma instituição, significa dizer o seguinte: eu continuo nessa instituição até meu último dia de trabalho lutando para que ela seja ainda melhor, porque hoje ela é uma grande universidade, mas há de ser melhor, cada vez melhor, né? Eu lembro o campus de Beltrão. Eu estava no movimento docente. A Facibel foi incorporada aqui em 2001, na prática ela foi incorporada, né? Eu lembro quando a gente ia visitar, o campus ficava na beira do morro e não tinha nada ao redor, né? Agora você vai lá no campus de Beltrão, depois especialmente a criação do curso de Medicina e Direito, que atrai muita gente fora, você tem apartamentos que foram construídos, kitnets, você tem pizzaria, você tem bar, você tem cabeleireiro. Então, assim, a universidade, ela traz para a região, ela não é algo que beneficia apenas as pessoas que vêm estudar aqui, né? Ela tem uma pesquisa que a SET coordenou sobre o impacto econômico das universidades estaduais do Paraná. Essa pesquisa foi, salvo engano, publicada em 2014, 2013, 2014, e ela mostra o seguinte: para cada R$ 1 investido na Universidade Estadual do Paraná, ela gera mais 4 na economia. Por quê gera 4? Porque, veja, eu conheço um senhor aqui que tem 60 kitnets aqui no bairro. Ele não tinha nenhum. Quando começou a crescer a universidade, ele foi construindo aos poucos as kitnets, hoje ele tem 60. Então gera renda para as pessoas. Quantas as pessoas têm que vir morar na cidade, paga aluguel, compra roupa, sai de vez em quando num bar. Então, a universidade, ela tem um papel também no desenvolvimento econômico. Eu lembro nos anos 80 a gente dizia: a universidade é indústria sem chaminé, né? Então, acho que esta é uma relação que nós temos que voltar a falar muito do papel econômico, não só social. Tem um papel social que basta a gente ver. Agora parece que está projetado, salvo engano, o HU vai fazer 700 partos ano. Criou uma nova. Você tem quantos tratamentos são feitos aqui na clínica de odontofisioterapia, no hospital, quantas cirurgias? Então tem uma repercussão social. Nós formamos professores, profissionais de todas as áreas com alta qualidade. Tem uma repercussão social? Tem. Mas além disso tem uma repercussão econômica. E eu acho que a gente tem que recuperar um pouco isso, mostrar, assim, sair da defensiva, né? Voltar a dizer assim: a universidade não tem custo. Na verdade, a gente, para cada R$ 1 que entra nos cofres da universidade, a gente gera mais 4. Quantas bolsas de pesquisa a gente tem aqui? Bolsas de mestrado, doutorado, bolsas de extensão. Então, o professor custa caro, né? Ver o preço é ignorante, mas a gente também tem que começar a mostrar, penso eu, que do impacto econômico que a universidade gera, né? Que eu acho que é uma forma que a gente precisa começar a pensar estratégias para dizer assim: vocês não estão lidando com qualquer instituição. É uma instituição que esta região lutou para ter. Ela hoje é uma instituição vigorosa,
é uma instituição que não tem custo, ela é um investimento que tem um alto retorno, por vista, inclusive, econômico. Vamos pensar o seguinte, já passei por isso para concluir. Faz uma greve para essa universidade, 3 meses para ver. Eu lembro quando a gente fez uma greve de quase 6 meses, a associação dos donos das imobiliárias da cidade vieram para conversar, porque gerou prejuízo. Então, muita gente perde se a Unesp deixasse de existir. Quantas pessoas iam à falência? Então, nós temos um papel econômico fundamental e acho que é isso que me alegra, né? Eu volto, olho para o passado, né? Vejo essas fotos, né? A gente tem umas fotos, aqueles auditórios cheios. E assim, a única coisa que a gente pode ter para essa instituição é gratidão, né? E dizer assim, valeu a pena a luta que nós tivemos, né? Porque quantas pessoas perderam aula, né? Fizeram passeata. Muita gente saía a pé daqui até o centro da cidade, a pé, fazendo passeata, mais verba, mais laboratório, novos cursos, e tudo isso gerou essa instituição, uma das melhores do país. Dá muito orgulho para nós, né? Mas ao mesmo tempo preocupação de construir um projeto, uma universidade ainda maior. Eu costumo brincar e termino com isso, né? Nós fomos criados, nós fomos reconhecidos em 94. A UEL, a UEM e a UEPG foram criadas em 69. Nos anos 70 eles já eram universidade. Nós somos hoje a terceira, nós passamos o UEPG. Hoje somos a terceira maior universidade estadual do Paraná. E eu costumo brincar, a UEL e a UEM que se cuide, que nós vamos passar a UEL e a UEM. Era isso, gente. Obrigado, Neuza. Professor, eu agradeço pela sua presença, pela entrevista e pela colaboração nesse projeto dos 30 anos da Unioeste e também pela sua trajetória, né? Que é uma trajetória muito bonita e de muitas lutas, mas também de grandes conquistas. Perfeito. Muito obrigada.